Já retorna com um assunto super especial. E olha, assim que eu engravidei, muitas mamães começaram a acompanhar mais ainda o programa da tarde. Agora, nesse momento, estou com meu bebezinho, ele tem 3 meses, e eu trouxe o Valkson. Valkson, eu sei que o seu trabalho é extremamente importante, então eu quero que você se apresente e fale um pouco mais sobre essa nova manobra do desengasgo. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Valkson, sou enfermeiro, também sou técnico de enfermagem do SAMU aqui Teresina e sou instrutor oficial da America Heart, que é que cria essas diretrizes dos atendimentos, tanto para a parada cardiorrespiratória quanto também para o engasgo. Olha que coisa importante, porque assim, existem diferenças muito grandes da antiga manobra que era feita para o desengasgo dos bebês para que atualmente é feita? Houve só uma mudança na região na hora das compressões torácicas. Porque antes eram feitas as compressões com os 2 dedos paralelos e hoje é feito com a região da palma da mão. Na verdade, na parte anterior, que a gente chama de região hipotenar da mão, que é a parte onde a gente coloca mais força durante as compressões. Atualmente, no Brasil, a gente ainda tem muitos casos de engasgo de crianças por leite materno, por exemplo? Sim, é bem frequente o engasgo por leite materno em crianças. Atualmente, como a gente consegue em casa, na prática, salvar o nosso bebê? Assim que identifica que o bebê está engasgado, ele vai apresentar ali uma cianose, ele vai ficar largadinho, assim, quando pegar ele vai estar bem molinho. Sim. E aí, rapidamente, tem que fazer essa manobra, porque não há tempo de ligar para o SAMU e não há tempo da gente chegar para fazer essa manobra. Tudo é muito rápido. Tudo é muito rápido. Então, se posicionar de preferência sentado em uma cadeira. Então, senta mais na ponta da cadeira e baixa, deixa as pernas inclinadas, até porque, como o engasgo foi por líquido, né, pelo leite materno, a própria gravidade já vai ajudar a ele a desengasgar. A forma de segurar, a forma mais correta e mais eficaz. Faz um C com a mão e segura aqui, ó, na região do rosto do bebê. No rostinho da criança. Isso. Com a ponta dos dedos aqui na região do zigomático, né, no rostinho do bebê. Então, segurou aqui, aqui já deixa a via aérea aberta. Posiciona ele deitado em cima do braço, lembrando de deixar as perninhas de um lado e do outro para manter o equilíbrio e evitar uma queda. Posiciona o braço em cima da perna e aí vai dar 5 golpes na região dorsal interescapular. E essa foi uma das diferenças, né, da antiga para essa nova manobra. Essa já era antiga, essa já se permanecia. Então, faz 5 golpes na região dorsal, 1, 2, 3, 4, 5, segura na cabeça do bebê e gira para a outra perna. E agora foi o que mudou, porque antes eu faria 5 compressões com os dedos dessa forma. Então, assim. Isso, era paralelos. E essa saiu do protocolo. Então, o que foi acrescentado? Agora, com o dorso da mão, eu vou fazer 5 compressões. E vou repetir essa manobra até que o bebê chore e desengasgue. 1, 2, 3, 4, 5. Girou para o outro lado, em cima da perna. 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. Até que ele desengasgue e chore e aí volte ao normal. Olha que situação. E o pai e a mãe têm que ter ali a cabeça no lugar naquele momento. A primeira coisa é manter a calma. Nossa, e que difícil manter a calma, hein, gente? É difícil manter a calma. Então, a primeira coisa é manter a calma para poder você saber o que deva fazer e saber fazer da forma correta. Ei, Valkson, existe algum risco, por exemplo, porque quando você pega a criança, que você vai fazer essa parte, né, que seria com o dorso da mão, existe algum risco de fraturar alguma costelinha, alguma coisa desse tipo? Então, a gente tem que ter a noção de dosar aquela força, porque um bebê é bem frágil. Então, é só as compressões ali para fazer com que esse leite seja expelido. Porque já não é um corpo estranho sólido. Então, como é líquido, ele vai sair bem mais fácil. Então, essa compressão é justamente para que esse corpo estranho, esse líquido saia da via aérea. Esse desengasgo, existe alguma diferença entre os líquidos e os sólidos? Por exemplo, existem casos, um sobrinho meu, Valkson, pelo amor de Deus, engoliu uma moeda. E foi um desespero na casa inteira. Existe alguma diferença na hora do desengasgo, em caso de sólidos? Então, existe, porque assim, na hora que ele está fazendo a ingestão de alguma substância sólida, o risco da obstrução da via aérea é de ter uma obstrução total. Então, porque o primeiro estímulo que o próprio organismo tem quando tem algum corpo estranho na via aérea é o estímulo de tosse. Então, começa a tossir. Então, se a pessoa tosse, ainda tem passagem de ar. Então, estimula a pessoa a tossir. Pode tossir até que esse corpo estranho saia. A
partir do momento que essa ingestão, ele oclui totalmente a via aérea, aí é bem mais grave, porque ela já não consegue tossir, não tem passagem de ar pela via aérea, e aí rapidamente, se não for feita essa manobra, ele vai perder a consciência e pode levar à parada cardiorrespiratória. Misericórdia, gente, que situação. E por isso que esse assunto é tão importante. Inclusive, Valkson, a gente fala muito na internet sobre essa questão de engasgo, de como ajudar. Existem vários vídeos que a gente consegue acessar na internet que nos ajudam bastante, mas eu já vi muitas pessoas falando sobre um engasgo silencioso. Realmente existe isso? Às vezes as mães, eu já vi alguns vídeos das mães percebendo que o filho tá quietinho demais ali na hora de comer, tá caladinho, tá encolhidinho. Existe esse engasgo silencioso? Existe sim. Então, principalmente nos bebês, né, que ele tá ali mamando, não tá emitindo nenhum som, e ele pode sim engasgar e só mesmo a mãe tá observando para estar visualizando se ele perdeu o tônus ali de puxar o leite. Muitas vezes acha que está dormindo, né? Acha que ele cochila. Sim, então, sempre perigo. Então, porque quando ele vai obstruir a via aérea, né? A primeira coisa que vai observar é a cianose. Ele vai ficar roxo, vai começar a ficar roxinho. Então, se começou a ficar roxo é porque não tem passagem de ar, não está respirando. Olha, gente, que situação, nem imagino e nem quero imaginar como é passar por isso, porque é um aperreio. Inclusive, Valkson, engasgos acontecem muito com bebês, mas com adultos também, né, Carla? É isso mesmo, Marisa. E a gente, inclusive, tem aí uma sonora falando um pouquinho e também para que a gente possa retirar um pouquinho dessa dúvida. Vamos acompanhar aí. Oi, meu nome é Coronel Nájila Nunes, sou Relações Públicas do Corpo de Bombeiros e venho falar aqui da minha própria experiência com o engasgo, né? Que uma vez eu estava em casa, aliás, foi bem recente, eu estava em casa e como boa piauiense, comendo meu cuscuz, tomando meu cuscuz, apressada para ir trabalhar e me engasguei. E tinha, inclusive, uma pessoa junto comigo, só que ela não percebeu que eu estava engasgada, né? Porque quem está engasgado não consegue verbalizar para pedir ajuda. Então, como eu, por ser bombeira, já conhecia o procedimento, mantive a calma, porque o importante, acima de tudo, é manter a calma. Mantive a calma e fiz o procedimento em mim mesma de desengasgo, que existe como você fazer se você estiver sozinho. Apesar de eu ter companhia, a pessoa não estava muito próximo de mim, não estava percebendo que eu estava engasgada, e ela também, como eu já convivo com ela, eu sei que ela não saberia fazer o procedimento. Então eu mesma parti para o autodesengasgo. No dia 14 de setembro, minha irmã, Rauara Helena, de 24 dias, sofreu um engasgo após tomar o leite materno. Ninguém aqui em casa sabia como proceder na manobra, então ligamos para as emergências. Primeiro para a polícia, que prontamente nos enviou o contato do Corpo de Bombeiros, que vieram muito rápido, chegaram em menos de 10 minutos, colaborando assim para o salvamento da minha irmã. Pelo telefone, antes de chegarem, eles foram ensinando pra gente como fazer a manobra, mas de fato ninguém aqui conseguiu fazer o procedimento correto. Então é de suma importância todos terem esse conhecimento para salvar vidas de fato. E a gente agradece muito por esse auxílio e amparo do Corpo de Bombeiros, do SAMU, que veio também. Aí eu vou aproveitar essas céu. duas sonoras, que são duas situações diferentes, né? Tem um adulto e tem uma criança, para lhe perguntar como é que a gente faz para se desengasgar quando a gente está sozinho. Quando está sozinho, aí aumenta mais a tensão, né? Porque o medo de não conseguir se desengasgar é bem maior e não ter quem ajudar por próximo. Então, o que é que pode ser feito? Pode-se utilizar uma cadeira. Então, utiliza-se o meio da cadeira, pode posicionar a região abdominal em cima dessa cadeira e o próprio peso do corpo, você fazer a pressão na região abdominal. Que aí essa pressão é justamente parecida com a manobra que a gente faz de pressão na região abdominal para poder expelir esse corpo estranho. É uma das medidas que a gente pode estar fazendo porque a gente estando sozinho realmente é muito complicado. Como é que a gente vai fazer para se desengasgar? Já aconteceu comigo, sabe? Uma situação, eu estava comendo uma pitomba. Meu Deus. E eu fiquei extremamente engasgada. Eu comecei a ficar numa situação que eu disse, meu Deus, eu vou morrer bem aqui. Eu fiquei parada. Eu não sabia o que fazia. Ficou aqui
aqui, ó, a pitomba. E foi Gente, assim, uma que loucura. E eu fiquei meio que na hora sem ação. Eu não sabia bem o que fazia. Foi bem traumático para mim, eu lembro bastante disso. E aí eu fiquei, tipo, parece que eu tava sem oxigenação no cérebro, sabe? Exato. Mas aí eu peguei água, e aí eu comecei a tentar tomar, e ela foi, e ela saiu. Mas eu fiquei muito engasgada. E às vezes acontece muito comigo também, eu tô comendo alguma coisa, e aí do nada eu sinto aquela sensação assim, como se não fosse descer. E eu já começo logo a me desesperar, né? Porque dá uma agonia, assim, pra gente na hora. Eu não sei se eu fiz o correto, que foi logo tomar água. Mas, assim, nesses casos também, quando a gente tá se engasgando, o que a gente faz, assim? Toma uma água? Qual a dica que você dá? O ideal é não tentar ingerir mais nada. Porque muitas vezes esse corpo estranho, ele tá aqui no início da via aérea. Então, ele já começa a ocluir. E a partir do momento que você ingere mais alguma coisa, você pode estar piorando esse engasgo. Você pode estar aumentando, na verdade, esse engasgo. E aí a situação pode se agravar mais ainda. Então, já que ele está bem aqui em cima, já está próximo, então tenta fazer a manobra porque é mais fácil de sair. Para poder sair, Isso, para poder sair. No meu caso, eu fiz foi o contrário. Mas assim, quando eu já senti que a pitomba ela estava descendo, aí eu tomei água e ela desceu. Mas era também uma pitomba pequena, né? Ainda bem então ela já estava mais para cá e eu fiquei muito mais nervosa mesmo com a situação do engasgo, e aí foi um desespero, mas que bom que foi tudo bem, né? Agora, uma coisa que eu acho super importante, você aí de casa, anota o telefone do SAMU. Exato. 192. 192. 192. Não deixa em nenhum momento de ter esse telefone, mas também não deixa de buscar sempre vídeos para aprender essa nova manobra do desengasgo, tanto para bebês, quanto também como se autodesengasgar, como também desengasgar outra pessoa, como você que atendeu hoje pela manhã um idoso. Isso, hoje pela manhã a gente atendeu uma idosa, na verdade, 76 anos. Na verdade, quando eu falei no início, essa manobra ela tem que ser feita por quem está próximo. Porque não há tempo de ligar para o SAMU e o SAMU chegar para fazer a manobra. Então, ele chega para checar a vitalidade. Quando a gente sai para atender uma ocorrência de engasgo, a gente já sai com dois pensamentos. Quando chega lá, ou essa vítima já está engasgada, ou ela já vai estar em parada cardiorrespiratória. Mas aí o 192, ele vai servir para orientar essa pessoa ao que ela tem que estar fazendo enquanto vocês chegam, Exatamente. né? O médico regulador, ele já fica na linha falando com o solicitante, já passando ali as orientações do que deva ser feito. Então, nessa ocorrência de hoje pela manhã, a idosa estava comendo pão e aí ela acabou engasgando. E aí acionaram o SAMU e aí a residência dela fica ali logo por trás do Draco. E aí a família correu lá no Draco, então parabenizar até os policiais do Draco por esse feito, gente, que eles foram lá na residência e eles realizaram a manobra e conseguiram desengasgar. Então quando a gente chegou lá nas motos, que fomos mais rápido, a idosa já tinha desengasgado, ainda estava ali com um pouco de dificuldade respiratória, fizemos ali todos os parâmetros, o suporte avançado foi acionado, mas graças a Deus ocorreu tudo bem. Mas se não fosse a ação dos policiais do Draco, provavelmente quando a gente tivesse chegado, ela poderia já estar em parada cardiorrespiratória. Nossa, que trabalho maravilhoso que você faz. Parabéns toda Obrigado. A equipe do SAMU também. Falkson, muito obrigada pela sua presença aqui e por ajudar tantas mamães, tantas pessoas, independentemente da idade, porque, gente, engasgo é coisa séria e tira vidas sim. É sempre bom estar em alerta. Eu que agradeço a oportunidade de estar repassando todos esses conhecimentos. Também incluir a mudança que teve também no adulto. Sim. Porque antes no adulto eram feitas só compressões abdominais e hoje inicia-se também com 5 golpes na região dorsal. Depois desses 5 golpes, se não expelir esse corpo estranho, é que faz a manobra na região abdominal. Olha aí, viu? Muito importante. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Imagina, eu que sempre agradeço. Muito bem-vindo a estar aqui com a gente, tá? Muito obrigado. Carla BGS, incrível pauta, hein? Nossa, entrevista maravilhosa, né? Afinal de contas, é super importante a gente estar atento a essas coisas que acontecem, porque são tão rápidas. Gente, a vida ela é um sopro, né? Então, de repente, do nada, a gente pode perder a nossa vida. Um simples que a gente acha que é um simples engasgo, de fato, pode levar alguém a óbito. Então, é super importante você ser rápido na conduta, você entrar em contato com o 192, já receber toda essa orientação, mas como a gente deixou falado aqui para vocês, veja vídeos, fica por dentro,
Principalmente assim, você que tem idoso em casa, você que tem bebê em casa, em qualquer faixa etária, na verdade, é importante a gente estar atento aí a todos esses sinais, tá? Então, foi uma entrevista maravilhosa, eu tenho certeza que você aí de casa tá amando. Por falar em deixar aí algo bem bacana para você que está em casa nos assistindo, eu quero dar uma dica super especial aí para você, falar do Seu Variedade. Gente, olha, eu sou apaixonada por essa loja. Eu tive lá para comprar algumas coisas para minha